Abraço de Mãe é o novo terror da Netflix que, olha, me surpreendeu, tá? Essa produção brasileira aí, de fato, tal qual o seu título, abraça vários tropos, vários elementos do terror que vão desde asilo abandonado, uma pegada fantasmagórica, psicológica e, por que não, de terror cósmico também, algumas pitadas ali de Lovecraft, protagonizado por Marjorie Este Ano, que tá muito bem no filme, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje com alegria, com felicidade, porque como é bom a gente falar de um filme brasileiro de terror que entrega, que surpreende, que é corajoso em vários aspectos. Eu gostei muito de Abraço de Mãe. Na verdade é uma coprodução, tá, entre Brasil e Argentina, dirigido por Christian Ponce, diretor argentino, que foi responsável por História do Oculto, um filme de 2020 que chamou a atenção na época de lançamento e tal. E como eu falei antes, né, esse filme trabalha com vários elementos do terror, e não é porque ele trabalha com muitos elementos que ele não consiga lidar, ele não consiga equilibrar isso, muito pelo contrário, tá? Ele amarra bem muitas dessas coisas, principalmente para criar um mistério, para criar sequências de terror e, claro, né, tudo juntado com boa direção, com a ótima performance da Marjorie 2024, também conhecida como Marjorie Este Ano. Falando em este ano, dia 31 de outubro de 2024, acontece mais uma edição do Grande Prêmio dos Horrores, lá no Super 8 do meu amigo Otávio Gá, com a presença do Otávio Gá, do Getro, do Nerd Rabugento e desse aqui que vos fala, né? Dessa vez vai ser presencial, estaremos todos lá juntinhos falando dos melhores e piores filmes de terror de 2024. Vai ser um baita conteúdo, vamos estar todo mundo fantasiado. Então, ó, marca na sua agenda, faz favor, lá no Super 8, dia 31 de outubro, que o negócio tá caprichado. E também lembrando, você ainda não é membro do Refúgio Cult, se torne mais parte ainda dessa comunidade, ajuda demais o canal, você tem vários benefícios, vídeos antecipados, exclusivos, enquetes, participa mais da comunidade, tem novidades vindo por aí, ó, só vir aqui no link na descrição. A Polícia Civil acabou de divulgar que o número de vítimas devido às intensas chuvas... Verão de 1973, Rio de Janeiro. A gente vê a pequena Ana com a sua mãe em uma vibe melancólica ali, aquela vibe deprê, a mãe dela e tal. A mãe dela fala, não, vamos ali no parque de diversão. Lá naquele parque de diversão acontecem coisas estranhas. Ana pede, mamãe, vamos embora para casa. Quando elas voltam para casa, as coisas ficam ainda mais sinistras e marcam bastante a vida dessa menina, da Ana. O filme dá um salto temporal, ele sai de 73 e vai para 96, ainda no Rio de Janeiro. Ana, agora interpretada por Marjorie Este Ano, tem marcas ali no braço do seu passado, do que aconteceu. Agora ela é bombeiro, né? Ela tá afastada do que ela ama fazer, que é socorrer, que é atender chamados na rua, e tá no administrativo, porque ela teve meses antes um episódio traumático, que ela precisou ir pro psiquiatra e tal, tava meio afastada, mas ela chega ali pros chefões do bombeiro e fala, ó, estou pronta, estou preparado, meu lugar é na rua, ajudando o povo, e o pessoal permite. E no primeiro dia que Ana e sua equipe, o capitão, o Rock lá, que é um colega dela dos bombeiros, vão atender alguns chamados, Ana começa a ver certas coisas, começa a presenciar certas coisas. Aos poucos, gradualmente, a gente vai vendo que cercando ela ali tem negócio de tentáculo, tem umas figuras com cara pintada e olhos brilhantes. E isso tudo vai se intensificar, e o filme ele passa majoritariamente naquele dia e quando eles vão atender um outro chamado naquele dia, que é um asilo, que tá prestes a desabar, tá chovendo muito ali no Rio, né?
tendo enchentes e coisa e tal, e o asilo é muito velho, tem aquele aspecto de abandonado, aquela coisa escura, sem muitos recursos, né? Os idosos não estão querendo sair de lá de jeito nenhum, mesmo o negócio tá caindo aos pedaços, o capitão lá que faz parte da equipe fala, ó, se vocês não saírem na próxima chuva, que é daqui, sei lá, 1, 2 horas no máximo, pode desabar, todo mundo vai morrer. Aí tem a dona lá do asilo, que é uma senhorinha de cadeira de rodas, que também não faz muita questão. Então eles têm que lidar com esse apego dos idosos ali no asilo, enquanto as coisas vão ficando mais perigosas por conta do bem provável desabamento e coisas bizarras, né? Criaturas, elementos, sussurros, tem aquela vibe fantasmagórica aqui ali que eu falei, e deixando aquela situação ali cada vez mais claustrofóbica, né? A salvação é apenas para quem quer. De todas essas referências temáticas que eu vi nesse filme aqui, uma coisa que eu lembrei muito foi de um outro filme espanhol que eu gosto pra caramba, que é o REC. Lembra o primeiro? Que tem a jornalista com uma equipe de bombeiros que vai para um lugar, eles ficam meio que presos ali naquele lugar e as coisas vão ficando cada vez mais perigosas e caóticas. Esse filme ele traz um pouco disso, feito de uma maneira muito competente, mais uma vez enfatizando a direção do Christian Ponce, que tá muito boa, porque eu acho que o cara ele consegue conduzir muito bem essa tensão, a movimentação de câmera, principalmente nos momentos de terror, para criar aquele mistério, para entregar delicadamente alguns elementos ali de uma maneira rápida, porém funcional, porém que marca em tela, sabendo o momento certo de mostrar algumas coisas, sabendo o momento certo de interromper, deixando alguns personagens na penumbra, criando ainda mais aquela densidade, né, aquela curiosidade, o que significa aquele elemento, ou aquela criatura, ou aquele indivíduo, será que tá vivo, será que, sei lá, é um fantasma? E junto com a direção, tá, a gente tem que mencionar o trabalho de edição, que eu acho que a montagem dessas cenas, a colagem dessas cenas, né, é uma coisa direta, simples, mas que sabe estabelecer um bom ritmo para essa história e uma boa sequência de cenas para construir bem esses elementos. Unidos ao ótimo design de produção, de época, capta muito bem aquela essência dos anos 90. A cinematografia é uma coisa que me chama a atenção, porque horas ela é aquela coisa mais um pouco sem cor, cinza, puxado para um azulado, que me lembra muito o elemento da chuva. E aqui a gente tem muito presente nesse filme o elemento da chuva e do fogo, que também está presente. Tem um corpo de bombeiros. Então a gente tem de um lado uma coisa meio azulada, mesmo que discreta, e de outro o vermelho, que é uma cor que está sempre imponente em tela, que está sempre aparente, às vezes mais poderosa, às vezes mais discreta, no uniforme dos bombeiros, no carro dos bombeiros, na iluminação em alguns ambientes. O elenco, na sua grande maioria, está muito bem, mas é chover no molhado, falando em chuva, né? Mas a Marjorie este ano rouba a cena. É uma atriz que a cada ano que passa eu gosto cada vez mais. Já fez filme aí no passado de terror, entregou pra caramba. Aqui não é diferente. A Ana dela tem essa complexidade psicológica, ao mesmo tempo que é uma personagem complexa, ao mesmo tempo que apresenta em diferentes momentos, diferentes camadas de drama, de desespero, de horror, e a atriz sabe fazer muito bem isso, na fala, na angústia, na expressão facial. E o roteiro do filme, ele traz esses elementos comuns, esses elementos que não são revolucionários, que são muitas vezes referenciais, mas sabe muito bem contar aquela história na medida certa. É um filme com menos de 1h30 de duração, ele é papum, ele tem um ótimo ritmo, e a narrativa sabe dividir muito bem as partes daquele filme, entregar ali aos poucos na medida certa, até o negócio, claro, ficar muito mais intenso lá pra sua finaleira. Finaleira é essa que eles trazem algumas coisas, né? Mais uma vez, indo pro aspecto de coragem, indo aquela... É uma coisa que a gente vê fora, Lucas, vemos em filmes aí, só que unidos a essa coisa brasileira, né? Essa coisa do nosso povo, do corpo de bombeiros, da nossa cultura, é muito massa, é muito legal de ver aqui. Né, e esteticamente aqui funciona, tematicamente funciona,
Não vai esperando um filme mastigadão, não vai, e que bom, porque isso também traz um mistério, deixa o filme mais nebuloso, deixa o elemento fantástico mais imaginativo. Isso é bom, a gente não precisa de todas as respostas. Já falei isso aqui várias vezes. Claro, tem uma ou outra coisa que não é tão aprofundada assim, não é tão mais desenvolvida, mas isso também não faz tanta diferença para o montante final do que o filme entrega. E quem acompanha o Refúgio Cult sabe que o filme que eu estou produzindo, O Amado Pai, dirigido pelo Léo Miguel, tem também vários elementos que esse filme tem. Tem ali uma pitada de horror cósmico, tem a questão psicológica. Eu até brinquei que eles são a mãe e a gente é o pai, né? A gente é o amado pai. Claro, guardadas suas devidas diferenças, suas devidas proporções, né? Cada um no seu âmbito. O Amado Pai, vocês sabem, né? A gente fez com um orçamento bem reduzido e ainda assim o filme tá bonito e ao mesmo tempo que é mais intimista a relação do pai e filho ali, enfim. E tá rodando o festival desde o início do ano e em breve eu quero que todos vocês possam assistir, né? Então, dito isso, eu fico muito, mas muito feliz de ver esses filmes em pleno 2024, representando muito bem o terror, trazendo mais gente pro terror, né? E fazendo isso de uma maneira com qualidade. Existem as nossas limitações, porque fazer cinema no Brasil não é fácil, tá? A gente precisa de mais apoio, a gente precisa de mais incentivo, mas a gente está fazendo. Todos os envolvidos aí no Abraço de Mãe, seja a gente fazendo Amado Pai, sejam outros realizadores fazendo filmes aqui no Brasil, a gente não descansa, não vamos descansar, e é isso, é Terrorzão BR representando, não só no BR, mas fora dele também. Então é isso, meus amigos, eu dou para Abraço de Mãe uma nota 8. Saí sorridente do filme, me diverti, me intriguei, me peguei satisfeito em várias abordagens deles e como eles trabalham isso e como eles conseguem deixar aquela tensão no capricho e me senti, no fim de tudo, abraçado pela mãe do terror. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. No passado, a Ana com a mãe, elas entram num brinquedo lá que é a boca de uma menina e tem as entranhas ali, aquela coisa, tipo uma casa dos horrores, né? Que de fora parecia inofensiva, mas de dentro, inclusive visualmente, as cores que o filme trabalha ali, aquela vermelhidão é muito interessante. Até elas chegarem ao fim, tem um bebezão gigante ali, a Aninha lá da década de 70 se assustando, mas quando ela vai pra casa com a mãe completamente deprimida, né? Ela acorda de madrugada a menina e tá pegando fogo na casa e a mãe parece que não quer muito tomar ali iniciativa, parece que ela quer ficar ali quietinha, né? Será que foi ela que causou e tal? E o filme, né, depois desse momento melancólico, triste, né, e trágico ali do início, a gente não vê exatamente o que aconteceu com as personagens, mas vamos para 96, 23 anos depois, Ana, agora como Marjorie este ano, com cicatrizes no braço ali, afastada, né, tá no administrativo dos bombeiros, porque passou por um evento traumático, inclusive evento esse, que na casa dela, lá no passado, tinha um adesivinho de um polvo, e ela foi atender um chamado, né, há uns meses, e tinha o mesmo polvo na casa que ela foi derretendo ali e tal, e aquilo deu um estralo nela. Naquele mesmo dia, naquela mesma época, ela recebeu a notícia que a mãe dela havia falecido, elas estavam afastadas ali, então a mãe dela também não morreu no incêndio, mas elas estavam afastadas, muito provavelmente, porque a mãe dela estava com vários problemas ali de saúde mental. Porém, Ana, persistente, fala ali com os chefes dela, com o capitão, não sei o que, general, e fala, ó, tô pronta pra voltar. O cara faz uns interrogatórios ali, fala, vai lá, vai com Deus, você tá pronto? Tô pronto, então vai. Né, aí, junto com o capitão, o Rock lá também, o colega dela do bombeiro, o cara que é o motorista, eles vão atender ali o primeiro chamado do regresso da Ana, né? E aí tem um cara que bateu no portão, ela precisa entrar dentro de um galpão para desligar um interruptor. De longe ela vê um senhor com a cara pintada, ela fala, ô meu senhor, o que você tá fazendo aí? Mas claramente dá para ver que aquele rapaz ali, aquele senhor, né, com o olho brilhante e tal, ela fala, ó, vai embora que aqui tá perigoso. Ela acaba pisando, tropeçando e pisando num negócio
parece que uma espécie de osso pontudo que entra no pé dela, mas ela consegue cumprir a missão, mesmo machucada ali. E o Rock, o amigo dela, fala, ó, tem um chamado aqui perto e coisa e tal, de um asilo, que parece que tá querendo desabar e tá a chuva vindo aí, a gente precisa evacuar. Você fala, vamos lá? Ela mesmo com o pé mancando e tal, fala, bora, vai ela, o capitão, o pessoal, a mesma equipe. Chegam lá no asilo, a senhorinha dona do asilo, de cadeira de roda, já recebe eles mal, não tem nada aqui acontecendo, tá? Só que o lugar tá podre, o lugar realmente mais um pouco desaba, tá craquelando, parece um lugar abandonado, né? Eles entram lá, vê que o negócio é meio escuro, sem recurso. Tem o Ulisses, que é o argentino, que ajuda na administração, que é um cara muito simpático, é um cara muito tranquilo, um cara tranquilo demais, dada toda aquela circunstância, aquela situação. Nisso, a equipe de bombeiros passa a explorar o lugar, investigar a estrutura para ver como que vai ser feito e coisa e tal. Ainda não começou a chover, mas daqui a pouco vai começar a chover. Lembrando, a Aninha já tá vendo umas coisas ali, ela enxerga a figura da mãe, e aí não é a mãe, né? Na verdade é uma enfermeira que parece a mãe dela, que fica ali inicialmente na penumbra, né? E que ela tem o rosto queimado e tal. Você pensa, ué, rosto queimado, a mãe dela, enfim. E ela não vê só isso não, ela vê outras coisas, ou a gente como público percebe nos cantinhos de maneira bem estratégica, alguns idosos ali observando ela, por que esse povo tá pintando a cara de branco, daqui a pouquinho a gente descobre. Aí detalhe, o tentáculo que também estava lá no galpão, também está rodando ali o asilo e vai pra lá, vai pra cá, aquela nojeira. Ana vê uma menininha correndo pra uma espécie de porão, ela segue essa menina, chama a menina não vai, o capitão chega, né, o colega da Ana, ele fala, ó, precisamos sair daqui e tal, só que o cara despenca, porque a madeira tá podre ali do tal do porão, ele despenca ali numa água, num negócio nojento, ele machuca a perna, a Ana sai falando que vai trazer uma escada, só que nesse meio tempo, enquanto o cara está esperando, ele é atacado ali pelos tentáculos, pela criatura, é puxado e será que deu ruim? E o engraçado e bizarro também é que o argentino Ulisses lá, calmão, sossegado e tal, já foi avisar, ó, precisamos evacuar, mas nesse meio tempo ele tá recebendo novos idosos, recebendo os velhos ali, como se nada tivesse acontecendo. E não só o capitão foi puxado e sabe-se lá o que aconteceu, mas o rapaz que fica na viatura, o bombeiro lá também, sumiu, né, e a viatura também sumiu, quando a Ana vai buscar a escada, cadê a escada e a viatura e o rapaz? O Rock, o amigo dela, né, bombeiro também, que estava investigando a parte externa ali do asilo, também sumiu, ele aparece ali com machucado, mas o cara depois some, será que também foi atacado? Ana encontra finalmente a menininha chamada Lia, que definitivamente quer sair daquele lugar, alguma coisa tá acontecendo de estranho ali. Ana tenta sair do asilo e as portas estão trancadas, do lado de fora tem 3 chineses, também com umas roupas ali diferentes, com a cara pintada e tal, querendo entrar. Um desses chineses, para entrar, ô meu amigo, ele começa a bater a cabeça na porta ali, ó, 1, 2, 5 vezes, sangrando a cabeça. Esse rapaz quer entrar, fugir da chuva, agora já está chovendo, já está caindo ali uma tempestade, mas não dá pra você esperar em algum lugar, não. Você precisava fazer isso com a sua cabeça. Ana, presa lá com a Lia, com a menininha no asilo, ela se vê cercada pelos velhos. Agora, eles vestidos de branco, com as máscaras ali, com os negócios brancos, a cara pintada e tal, alguma coisa tá acontecendo. Isso parece ser uma seita de idosos, né? E simplesmente ela descobre ali que o chamado dos bombeiros para eles irem lá era falso, não existia, né? A enfermeira, que parece a mãe dela ali e tal, chega nela e dá uma injeção nela, dá um sossega-leão, e eles prendem a Ana em um quarto isolado. E nisso a Ana tem um negócio meio febril ali, ela volta no passado, no incêndio com a mãe, vê que a mãe realmente queria segurar ela ali para as duas acabarem, né, morrendo naquele momento, mas depois elas são resgatadas. Ela provavelmente foi separada da mãe depois desse incidente.
E tem o lance do bebezão, né? Ela também volta ali no parque, só que ela com ela criança de frente com um bebezão ali, que é uma coisa que traumatizou ela também. Ana consegue fugir desse quarto, né? Consegue ir pra fora do asilo, ela chama no rádio ali o pessoal dos bombeiros, eles falam, não, vamos mandar assim, viatura, reforço e tal. Só que tá tudo alagado. As rotas pra chegarem no lugar aí, a mulher fala, ó, vai demorar pelo menos 1 hora. A Ana fala, não tem 1 hora. Né? Mas, enfim, tem que esperar. A Ana fica rondando ali o asilo, vê umas coisinhas não muito legais, todo mundo de branco, assustador, pintado, uns símbolos ali que não parecem muito positivos. Ela entra no asilo de novo, encontra ali a menininha, né? O pai dela, porque o Ulisses diz, o argentino, diz ser pai da Lia, só que a Lia fala, ele até parece meu pai, mas não é meu pai, né? Outra coisa, né? E ele tá preparando ela pro ritual, faz um corte ali nas costas dela e tal, só que Ana dá uma macetada ali na cabeça do cara, salva a Lia, mas o argentino acorda, né, todo ali com seus trajes, com o olho brilhando, tentáculos saindo dele das suas vestes que puxam ali a Ana mais uma vez. Ana, nossa bombeira destemida, pega ali a faquinha, dá várias lambidas no Ulisses, né, aparentemente matando ele, só que tentáculos puxam ele para algum lugar, né, o corpo dele para algum lugar, pro meio da escuridão. Finalmente o Rock, o colega dela, bombeiro, que tava sumido, né, ele aparece, fala, não, a gente precisa sair daqui, o capitão tá ferido lá. Ele leva a Ana até uma parte do asilo, que tem um buraco gigante na parede, e ele dá um mata-leão ali nela. A gente descobre que ele é que criou ali o chamado falso para eles irem, de fato, lá no início do filme, né? Foi ele que falou que tinha esse chamado e tal, foi ele que inventou tudo para atrair a Ana até lá. Ele falou, ó, você me ajudou muito, agora eu vou te ajudar, vou te tirar essa dor e tal, vou fazer uma coisa boa para você, não precisa ter medo. É um pouco tarde para você me falar isso, né, meu amigo? Amigo, os residentes são para mim a coisa mais importante. Mas sim, Ana capota e ela acorda, muito provavelmente foi jogada ali no tal do buraco, né? Ela capota boiando numa água toda amarelada, ela tá com um cordão umbilical ali no pé machucado dela, esse cordão tá ligado à imagem do bebezão lá, né? Lembra do bebezão? Pois é. Né? E ela vê os corpos, né? A galera lá, o Ulisses, não sei quem, o Rock, né? Também com cordão umbilical. Achei bem legal isso visualmente falando, a cena é muito legal, né? O lance daquela coisa nojenta na água e tal, o bebezão ali. E eles estavam interligados à criatura, que na verdade o bebê nada mais era que o olho de uma criatura gigante à la Lovecraft, né, com os tentáculos ali, coisa e tal. Ana, que tá com a sua bendita faquinha, consegue cortar ali o cordão, ela nada, né, pra superfície, consegue escapar do lugar. Lá em cima, ela encontra Lia, a menininha, que fala, ó, a gente precisa fugir e tal. Elas começam a fugir e o diabo do tentáculo ali, do cordão umbilical, puxa a Ana novamente. Ela fala, corre pra menina, né, pra Lia, foge, não olha pra trás, né, reza aí, vai. E a Ana olha pro buraco e tal, os rostos ali da galera, todo mundo brilhante, chamando ela, ó, vem pra cá e tal. Daqui a pouco eu vou falar mais ou menos o que eu pensei desse final e tal. E ela fica até meio tendendo aí, só que não, meu amigo, mais uma vez a faquinha entre cena, ela corta ali, mesmo sangrando pra caramba, corta ali o cordão que tava exatamente no buraco do machucado dela, que ela machucou no início do filme. E ela pica a mula, sai vazar de lá sem olhar pra trás, né, pros negócios bizarros lá. Enquanto isso, vemos que ali a menininha tá fugindo por uma espécie de túnel, né, que dava acesso à parte de fora ali mesmo do asilo, né, e nesse túnel tá o cadáver do rapaz, do motorista, né, então ele morreu, o capitão morreu, e a Ana aparece, né, e as duas fogem ali do asilo, e no final a Lia pergunta, né, porque ela tá mancando, tá toda lascada a Ana, né, e a menininha pergunta pra ela, e aí, tá doendo? Ela fala que tá, mas sorrindo, aliviada, né, que ela estava viva, que ela conseguiu cortar aquele cordão umbilical, e as duas sobrevivem. Fim de Abraço de Mãe.
Né? E aí, mais uma vez, o filme não mastiga, e eu acho que muita coisa ele nem precisa mastigar, nem deve mastigar, mas simbolicamente ela cortando esse cordão umbilical ali, ela também deixa a mãe dela pra trás, deixa esses traumas junto com aquele bebezão, junto com a criatura, junto com esses fantasmas aí do presente, do passado, né? E tem, claro, essa coisa do horror cósmico, do horror fantástico, né? Realmente, né, é uma entidade ali, uma seita que venerava aquela criatura que estava, né, abaixo do asilo, por isso eles estavam tão ligados ao asilo, e de certa forma aquela criatura tirava a dor, as aflições, as angústias dessas pessoas, né, como disse o colega dela lá, que era o traíra, né, meio que pessoas que estavam ao fim da vida ou que não estavam querendo viver mais daquela maneira tradicional e iam ficar lá, né, naquele cordãozinho umbilical, naquela água, quem sabe vivendo numa outra realidade maravilhosa, sem sofrimento, né, ligadas à criatura, mas também a criatura se alimentando deles, acredito eu, né, e assim eles iam viver a sua vida, a não ser que Ana avisasse o pessoal, tem uma criatura gigantesca debaixo daquele asilo, né? Então vamos lá, vamos acabar com tudo, ou simplesmente ela ia esquecer depois de um desabamento ali do asilo, acabar, enfim, tá? É isso, gostei demais do filme, acho que em grande parte mesmo, ele trabalha bastante todos esses elementos, lugar abandonado, os idosos à espreita, as criaturas, né, esse mistério ali e tal, e toda a trajetória da personagem que no fim conseguiu se safar. Claro que, né, alguns trauminhas devem permanecer aí, acredito eu que sim. E você, já tinha ouvido falar de Abraço de Mãe? O que você acha de filmes de terror com essa temática? Cite aí também outras obras brasileiras que te surpreenderam, tá? E vamos valorizar os nossos filmes de terror brasileiros, vamos dar força, vamos dar apoio. Como eu disse, não é fácil fazer cinema de gênero aqui no Brasil, e quando temos filmes tão bons e tão feitos com, né, carinho, todo esse montante aí trazido com capricho pra gente, é bom demais de assistir. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.